Olá pessoal, meu nome é Cristina Salvione, eu sou nutricionista, sou doutoranda e mestre em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sou pesquisadora e também nutricionista na Universidade Federal de São Paulo, especificamente no setor de investigação em doenças neuromusculares, faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a ABRELA, e sou instrutora na Associação Brasileira de Distrofia Muscular, ABDIM, Viver Bem Sem Limites. Eu fui convidada pela Aliança Distrofia Brasil para fazer parte do projeto Saber Comer. E o que era composto, do que era composto esse projeto? Na verdade, vocês poderiam me enviar dúvidas relacionadas à alimentação e um vídeo seria realizado, composto por mim com as respostas. A ideia é que seria um vídeo só com as respostas, mas eu achei que se a gente fizesse um vídeo só com as respostas, de sim, não, pode, não pode, faltaria alguma coisa, faltaria educação. Sendo assim, eu montei essa aula que é composta pelas perguntas de vocês e dividi essa aula em duas partes. Sendo assim, o ideal é que todo mundo assista os dois vídeos, tá? As respostas de todo mundo, foram várias perguntas que me foram encaminhadas e estão nestes vídeos. Algumas eu coloquei perguntas na íntegra, outras eu juntei uma pergunta na outra, porque, na verdade, se tratava do mesmo termo, da mesma dúvida. Sendo assim, a gente vai começar esse primeiro vídeo com uma pergunta que foi muito interessante, porque eu acho que ela faz com que a gente entenda por que é que está acontecendo a alteração de estado nutricional nos pacientes com distrofia muscular. E aqui, especificamente, falando da distrofia muscular de Duchenne. A pergunta era, essa pessoa gostaria que eu explicasse sobre as causas dos extremos que acontecem nos pacientes com distrofia muscular, dos extremos nutricionais. Por que é que o paciente se encaminhava para uma obesidade e depois, com a evolução da doença, acontecia o baixo peso, a desnutrição? Por que é que esses extremos nutricionais aconteciam? Hoje a gente sabe que os pacientes em torno de 10 anos, eles ganham peso e atingem a obesidade. Por outro lado, com a evolução da doença, acontece o baixo peso e muitas vezes até a desnutrição propriamente dita. Por que é que isso acontece? Quando a gente fala da obesidade, tem alguns pontos que valem ser discutidos. O primeiro deles é a perda de marcha que acontece em torno aí dos 10 anos de idade. Com a perda de marcha, há diminuição de necessidade energética, diminuição de gasto energético de repouso. O paciente se mantém comendo a mesma coisa, mas gasta menos energia. E isso seria só um fator já que contribuiria para esse ganho de peso. Um outro ponto é a composição corporal do próprio paciente, dos pacientes com distrofias musculares. Aí eu estou falando de uma forma geral, não necessariamente só da distrofia muscular de Duchenne. O paciente com a evolução da doença perde massa magra, massa muscular, e com isso, esse paciente tende a gastar menos energia. Outro ponto é que em torno dos 10 anos de idade, quando acontece esse ganho de peso, a gente tem uma dificuldade dos pais, dos cuidadores, em restringir essa alimentação, tendo em vista que a gente está tratando de crianças, né? Como dizer para uma criança que ela pode ou não pode determinado alimento? Isso dificulta, diferente de se a gente estivesse tratando de um adulto. Um outro ponto fundamental é em relação à corticoterapia, o uso de um medicamento específico na distrofia muscular de Duchenne. Os corticoides, e aí me vem a outra pergunta, o paciente incrementou aqui, a gente vai conseguir responder duas perguntas em uma. Por que é que o corticoide aumenta o peso? Por que é que ele aumenta esse apetite? Esse medicamento, ele atua no metabolismo hepático, atua no fígado, e ele promove a resistência à insulina, causando hiperglicemia, o aumento de açúcar no sangue, e adiposidade visceral. E aí também um paciente me perguntou, por que é que eu ganho tanta gordura em região abdominal? Esse também é um dos fatores. Além disso, essa deposição aumentada de gordura, em parte, acontece por essa própria resistência à insulina que traz como consequência a medicação. Outro ponto que o corticoide também atua é na retenção de líquidos. Os pacientes ganham peso também porque estão edemaciados, estão inchados,
pelo descontrole, né, pela descompensação aqui no mecanismo do sódio corporal, também causada pela corticoterapia. Outro ponto é sobre a osteoporose. Há uma redução de síntese e de aumento de reabsorção óssea, então os pacientes vão perdendo massa óssea, chegando até a osteopenia, osteoporose. E aí também, mais para frente, em outras perguntas, a gente vai falar sobre a importância de cálcio, de sódio nesses alimentos, em alimentos específicos para esses pacientes. E um outro ponto que vem da pergunta, por que é que o corticoide aumenta o apetite? Ele aumenta o apetite porque existe uma interferência do corticoide em neurotransmissores envolvidos com essa regulação desse centro de apetite. É por isso que se aumenta o apetite ao se tomar, né, fazer uso por tempo prolongado do corticoide. O que eu acho que é um ponto interessante é que o paciente e profissional, nutricionistas e médicos podem discutir sobre o tipo do corticoide a ser usado, se vai ser o deflazacort ou a prednisona, porque a prednisona tende a fazer o paciente ganhar mais peso em relação ao deflazacort. Mas isso precisa ser uma discussão médica. É o médico quem encaminha se vai poder fazer uso de um ou de outro. Um outro ponto é se esse corticoide vai ser administrado de forma contínua ou intermitente. Às vezes, o médico muda o esquema de corticoide ou o tipo do corticoide, porque aumentar peso está causando muito mais prejuízo do que o próprio uso do corticoide. Então, vale a pena a troca. Mas essa é uma discussão médica que precisa acontecer em equipe. Um outro ponto, e aí indo lá para o outro extremo nutricional, é sobre a desnutrição, o baixo peso. Por que é que esses pacientes perdem peso com o passar do tempo? Que a gente estava brigando agora, com 10, 11 anos, tanto com a balança, e a gente passa a brigar com a balança num outro ponto, fazendo com que esse paciente precise ganhar peso. Há alguns pontos específicos. Aqui, a necessidade de energia está aumentada. Por quê? Por insuficiência respiratória. Então, por piora de função respiratória, há um gasto muito maior com a respiração e, com isso, há uma necessidade aumentada de energia, fazendo com que esses pacientes percam peso. As complicações cardíacas também são outro ponto de discussão de aumento de gasto energético. Um outro ponto é a inapetência, o baixo apetite que acontece e maior prolongado tempo de refeição, que pode acontecer pela própria disfagia, dificuldade de se alimentar, ou pela hipomotilidade do trato gastrointestinal. Com a evolução da doença, esses pacientes vão tendo hipomotilidade do trato gastrointestinal. E o que é isso? É um trânsito muito mais lentificado, o que causa um desconforto, um empachamento depois das refeições, ou uma constipação intestinal. E, para finalizar, aí a gente já falou um pouco sobre a disfagia orofaríngea. O paciente tem dificuldade de se alimentar, precisa mudar a consistência desses alimentos para gastar menos energia e para correr menos risco durante a própria alimentação. Sendo assim, a gente vai para algumas perguntas, e aqui eu englobei algumas perguntas para que a gente possa responder entendendo juntos sobre essas perguntas específicas relacionadas ao sobrepeso e à obesidade. Então, vamos ler algumas das perguntas. Engordei muito, pois não consigo me locomover. Sempre fui muito ativa, mas fazem uns anos que tenho tido muita dificuldade de andar. Estou com 63 quilos e uso andador. E quer dizer que essa pessoa ganhou peso e com isso está tendo dificuldade motora. Uma outra pergunta. Como a obesidade, o estar acima do peso influencia ou pode influenciar na minha perda de musculatura, fraqueza muscular? Outra pergunta. Meu filho está acima do peso e estamos com dificuldades. Ele tem 12 anos e toma corticoide desde os 6. Então, falando também aqui sobre a corticoterapia e esse ganho de peso que eu acabei de explicar por que é que acontece com o uso da medicação. Com o acúmulo de gordura abdominal, pode influenciar na minha hiperlordose, né? Falando de gordura aqui abdominal, que eu acabei de explicar, que também acontece em decorrência do medicamento. Por que mesmo fazemos dietas e não emagrecemos? Então, vamos entender um pouco sobre a obesidade e o sobrepeso para poder responder essas perguntas.
Pessoal, quando a gente indica uma dieta restritiva, fazendo com que o paciente perca peso, algumas coisas precisam estar apoiadas dentro de uma avaliação e um acompanhamento em equipe. Não é possível fazer dietas restritivas simplesmente porque deu na cabeça que a gente precisa fazer e perder peso. Por que é que a gente não pode fazer isso? Porque quando a gente induz a perda de peso num paciente com doença neuromuscular, e aqui envolve todas as distrofias musculares, e não especificamente uma ou outra, quando a gente induzir a perda de peso, a gente não vai ter perda de peso só de gordura. A gente vai ter perda de peso também relacionada à massa muscular. E aí vem algumas perguntas. Perder peso vai melhorar ou vai piorar a função motora? Então, quando eu profissional nutricionista, estou induzindo a perda de peso do paciente, eu preciso acompanhar em conjunto com o fisioterapeuta motor, o quanto isso pode estar interferindo nessa perda de massa muscular e piorando essa função motora. Então, uma outra pergunta que tem que ter em mente quando a gente induzir essa perda de peso. Perder peso vai melhorar ou vai piorar a função respiratória. Então, a gente vai acompanhar também essa perda de peso em conjunto com o profissional da fisioterapia respiratória. Perder peso vai melhorar ou vai piorar a deglutição? Vejam, pessoal, por que é que eu estou falando tanto de função motora, respiratória e até de deglutição? Justamente por este esquema. Quando eu induzir a perda de peso desse paciente, ele vai perder também massa muscular. E o benefício dessa perda de peso no sistema cardiovascular. Então, vejam, quando eu vou induzir essa perda de peso precisa ser acompanhada em equipe, para eu entender se isso está trazendo algum benefício e quanto de peso eu tenho que perder, né? Uma das outras perguntas é quanto de peso, qual é o peso ideal? Não há o peso ideal, há um peso ideal para o paciente específico, né? Cada um de vocês tem um peso ideal que precisa ser acompanhado em equipe, tá? E por que, né, respondendo as perguntas que me foram feitas anteriormente, porque a obesidade poderia influenciar de forma negativa na função motora. Por quê? Mais gordura numa massa muscular que já é enfraquecida pela própria evolução da doença, isso piora a atividade de vida diária, piora a função motora. Por outro lado, conforme a gente estava discutindo agora, induzir a perda de peso vai fazer com que esse paciente perca gordura? Sim, vai fazer, mas também vai fazer com que esse paciente tenha perda de massa muscular. É por isso que isso tem que ser muito bem pensado em equipe. Sendo assim, uma outra pergunta. Existe algum tipo de alimentação que pode auxiliar no ganho de massa muscular de pessoas com distrofia muscular? Pessoal, eu gostaria muito de dizer para você que sim, para todos vocês que sim, que existe um alimento, é um alimento X e que ele vai me ajudar a melhorar essa massa, esse ganho, vai fazer um ganho de massa muscular no paciente com distrofia muscular ou de qualquer outra doença neuromuscular. Mas a resposta é não. Como a gente está tratando de um paciente com uma doença que acomete músculo, massa muscular, a própria evolução da doença vai fazer com que o paciente tenha perda de massa muscular. Então, não existe um alimento que vai propiciar o ganho, mas existem alimentos, um conjunto de alimentação, eu diria, que vai fazer com que o paciente evite a perda por erros alimentares. Então, nós vamos responder, me fizeram muitas perguntas em relação a jejum, posso fazer jejum intermitente? Ou meu filho não toma café da manhã, tudo bem não tomar café da manhã? Então, existem alguns erros nutricionais que propiciam maior perda de massa muscular. Isso sim é um problema. Não há possibilidade de ganhos mudando a alimentação ou com algum suplemento específico. Mas há a possibilidade de se evitar a perda por erros alimentares, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, existe um estudo com pacientes com distrofia muscular de Duchenne, mostrando que esses pacientes, em torno dos 10 anos, apresentavam já uma perda de 25% menos massa muscular quando comparados a pacientes sem a doença, o que quer dizer 8,5 kg a menos de massa muscular. Então, vejam, com a evolução da doença acontece a perda de massa muscular. Não há nenhum alimento que faça com que haja ganhos. Mas, de novo, existem alimentos que vão evitar
essa perda de massa muscular que acontece por erros alimentares, por jejum prolongado, por exemplo. Continuando, indo lá para o outro extremo nutricional, falando sobre baixo peso e a desnutrição, algumas outras perguntas. Qual a alimentação adequada? Pois minha filha perdeu muito peso e massa muscular e hoje não sente fome, come pouco e se sente muito estufada. Meu filho se alimenta bem, porém não consegue tomar café da manhã. Ele não tem apetite e fico preocupada, pois ficar um período longo sem se alimentar, né? Será que é motivo realmente para que ela se preocupe? Falando e já pensando nesse baixo peso? Meu neto portador de distrofia muscular de Steinert tem 4 anos, quase sempre está pesando menos do que deveria. Qual alimentação seria melhor para vencer a miotonia? Meu filho fez cirurgia de escoliose há 1 ano atrás e desde então está com perda de peso, tem baixo peso e perda de massa muscular. Como reverter esse quadro? Ganhar peso e massa muscular? Acho que a gente já explicou em relação a ganho de massa muscular. Agora a gente vai falar especificamente sobre ganho de peso, tá? Não consigo engordar de jeito nenhum. Então vejam, existem tantas perguntas relacionadas a quero muito perder peso, como existem muitas perguntas que me fizeram a respeito do preciso muito ganhar peso, falando ainda mais um pouco daqueles extremos nutricionais do qual a gente enfrenta tratando a nutrição nos pacientes com distrofias musculares. Então, aqui um ponto central. A gente falou sobre o gasto energético com a respiração, com a cardiopatia, né, causando esse aumento de gasto energético que poderia contribuir para esse quadro de baixo peso e de desnutrição. Então, aqui é um ponto central de tratamento. Quando o fisioterapeuta orienta números de horas de ventilação por dia, esse número de horas precisa ser seguido, porque ele também tem impacto no estado nutricional do paciente. Se esse paciente faz um número menor de horas de ventilação não invasiva, o gasto energético desse paciente está maior. Então, eu não consigo ter ganho de peso só por um erro da parte respiratória. Veja, não tem nada a ver com alimentação isso. O paciente precisa fazer uso da ventilação não invasiva no número de horas orientadas pelo profissional da parte respiratória, pelo fisioterapeuta. Tá? Um outro ponto é que existe um esvaziamento gástrico retardado. Lembra? A gente conversou sobre isso, sobre o trânsito mais lentificado com a evolução da doença. Os pacientes se sentem empachados quando comem. O que fazer para isso melhorar? Pequenas refeições, menores volumes, mais vezes ao dia. E aqui uma outra pergunta que me foi feita, também aqui no meio do baixo peso e da desnutrição. Como tratar o refluxo? Parece que um paciente tinha uma quantidade, se referia a muitas queixas de refluxo. Para tratar o refluxo, assim como esse esvaziamento gástrico e esse trânsito do trato gastrointestinal lentificado, a gente precisa fracionar a alimentação. Então, um menor volume, mais vezes por dia, para que o paciente dê conta de consumir a quantidade de caloria que ele precisa por dia para ter ganho de peso. Também para tratamento do refluxo, evitar comer e se deitar. Evitar temperaturas extremas, então não comer nada nem muito quente, nem muito gelado. Dietas hipolipídicas, ou seja, com menos gordura, para ajudar nesse esvaziamento gástrico que já está retardado e com refluxos tende a facilitar quando a gente dá um pouco menos de gordura para esse paciente, e evitar frutas cítricas, chás escuros, café, uso, né, de álcool, consumo de álcool, goma de mascar e alimentos muito condimentados. Esses são alguns pontos simples para o tratamento desse refluxo que me foi perguntado. Um outro fato é que com a evolução da doença pode ter má absorção de nutrientes, talvez nem todos os nutrientes estejam sendo absorvidos como deveriam. Então, aqui vale o apoio em conjunto com a área médica de solicitação de exames laboratoriais para identificar se existe essa má absorção de nutrientes. Um outro ponto é falar sobre a inapetência. É muito difícil a gente conseguir atingir um volume de alimentação mais alto se esse paciente relata baixo apetite. Aqui existem meios da gente
ou fazer uso de complexos vitamínicos que melhoram, tendem a melhorar o apetite, ou de medicamentos mesmo, aqui também em conjunto com a área médica. E lançar mão de suplementos nutricionais. A gente vai falar especificamente dessa suplementação, tanto para ganho de peso, quanto para essa questão de massa muscular que me foi perguntado. Mas existe um outro ponto muito importante para se considerar, assim como a gente considera quando vai induzir perda de peso. Então, assim como na obesidade, no baixo peso, a gente precisa considerar alguns pontos importantes para incentivar o ganho. E até para responder a pergunta do quanto de peso eu tenho que ganhar, qual é aquele tal famoso peso ideal, como chegar e como alcançar esse peso ideal. Quando a gente incentivar ganho de peso para o paciente, ele não vai ter ganho de massa muscular, conforme a gente já explicou. Ele vai ter ganho exclusivamente de gordura. E aí, mais gordura e massa muscular, né, nesse tecido muscular enfraquecido, esse paciente vai piorar de função. O que não quer dizer que eu vou deixar um paciente desnutrido. Não, a gente vai incentivar ganho de peso, mais uma vez se apoiando em todas as áreas. Quanto ganhar peso vai melhorar ou vai piorar essa questão de função motora? Quanto vai melhorar e piorar essa questão de função respiratória, uma vez que o baixo peso e desnutrição também está atrelada a uma baixa imunidade? E quanto ganhar peso vai melhorar ou vai piorar essa questão de deglutição? Então, da mesma forma que ganhar que perder peso, a gente precisa do acompanhamento em equipe, a gente também vai precisar do acompanhamento em equipe quando a gente for induzir a perda de peso. Então, mais uma vez, pessoal, assim como eu não devo simplesmente, deu na minha cabeça que preciso perder peso, fazer uma dieta, né, enlouquecidamente, com muito menos calorias, enfim, para que o paciente consiga perder peso, eu também não devo incentivar que esse paciente coma para ganhar peso sem um acompanhamento de todas as áreas associadas. E aí a gente vai para as perguntas de suplementação, né? Então, algumas delas. Posso consumir whey protein? Whey protein é um módulo, tá? Para quem não conhece, o whey protein é um módulo de proteína. Então, é um composto que na sua composição só tem proteína. Ou algum outro suplemento alimentar no dia a dia para manter os músculos saudáveis. Pacientes distróficos podem tomar proteína Fresobin, na verdade um suplemento, né? Também é um suplemento nutricional da marca Fresobin. Ou o Carb Pro 4:1 ajuda os distróficos a engordar? Será que ajuda? Para responder isso, a gente tem que entender o que é um suplemento alimentar. Um suplemento alimentar são preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes específicos, ou seja, quando um determinado paciente não consome uma quantidade de calorias ou uma quantidade de proteína, por um motivo ou por outro, a gente entra com uma suplementação, ou, por exemplo, está com dificuldade de ganhar peso, que especificamente falando dos pacientes com distrofias musculares. Ele está com uma dificuldade de ganhar peso. Então, a gente entra com uma suplementação como um aporte à alimentação. Mas vale lembrar que eu prefiro chamar muito mais de complemento alimentar do que de suplemento. Por quê? Porque eu não posso substituir o almoço, ou o lanche da tarde, ou o café da manhã por um suplemento. Na verdade, os suplementos são produtos que entram para complementar a alimentação desse paciente. Ele não substitui. E aí, será que existe algum suplemento ideal para o paciente com distrofia muscular que a gente pode recomendar? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender como precisa ser a alimentação de forma geral para os pacientes com distrofias musculares. A gente precisa entender que, do ponto de vista de carboidrato, e aí carboidrato a gente pode exemplificar como as massas, pão, batata, macarrão, isso são alimentos fontes de carboidrato. Esses pacientes precisariam em torno de 50% a 55% do valor energético total do dia compostos por carboidratos. Só que vale uma observação muito importante em relação aos carboidratos, né? Em relação ao pão, batata, macarrão, pizza, tudo aquilo que a gente gosta de comer.
O paciente que está fazendo uso de forma inadequada da ventilação não invasiva ou que não está fazendo uso por um motivo ou por outro, não podem consumir grandes quantidades de carboidrato. Por quê? Porque quando a gente consome grande quantidade de carboidrato, na quebra desse carboidrato, há produção de gás carbônico, né, de CO2, e isso piora a função respiratória. Então, para esses pacientes descompensados do ponto de vista respiratório, a gente deveria consumir não mais 55% de fontes de carboidrato, a gente deveria consumir em torno de 35% do valor calórico total do dia, à base, às custas de carboidrato. Para a proteína, a gente precisa de uma quantidade importante de proteína para esses pacientes. É uma dieta hiperproteica, em torno de 15 a 20% do valor energético total. Claro que a gente precisa considerar a idade do paciente e a função renal. Quanto mais quantidade de proteína eu consumo, maior o risco de disfunção renal. E para a gordura, a gente precisa em torno de 25 a 30% do valor energético total às custas de gordura. E aqui os alimentos fontes de gordura são as gorduras mesmo, gordura da carne, os óleos, que também fontes de proteína. Especificamente, a gente vai falar sobre as proteínas, mas só para exemplificar aqui, proteína, por exemplo, de origem animal, as carne, peixe, leites e derivados, ou de origem vegetal, as leguminosas, feijão, ervilha. Então, essas são as fontes de proteína. Então, esse é a forma a gente pode dizer, de um prato do paciente, a distribuição diária de macronutrientes, quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. O fato é que quando a gente suplementa um paciente, então vamos pensar no whey protein, que me foi feita a pergunta. O whey protein é só proteína. Então, eu posso extrapolar essa necessidade de proteína, podendo causar até uma disfunção renal. Ou eu posso consumir um outro suplemento que tem uma grande quantidade de carboidrato. E aí esse paciente não está tão compensado do ponto de vista respiratório. Ou seja, com essa suplementação eu posso piorar a função respiratória desse paciente. Então, aqui em vermelho, acho que tem que ficar muito claro, não é possível fazer uso de suplemento nutricional sem a prescrição de um profissional que conheça a doença. E aqui não pode ser só nutricionista ou só médico. Precisa ser uma nutricionista que conheça a doença e precisa ser de um médico que conheça a doença, porque ele precisa entender essas características aqui que são únicas dos pacientes com doenças neuromusculares, né? Para que possa ser suplementado, que esse suplemento possa ter algum efeito benéfico. No contrário, a gente pode entrar com o suplemento e piorar aquilo que já não estava tão bom assim. Sendo assim, pessoal, a gente finaliza esse vídeo. É claro que eu vou responder mais outras perguntas, diversas outras perguntas sobre necessidade de proteína, quais são as fontes de proteína, alguns suplementos proteicos e quanto isso poderia melhorar ou não a força, ou evitar que esse paciente perca massa muscular. A gente vai falar sobre constipação, imunidade, sobre jejum intermitente. A gente já começou falando um pouquinho sobre isso, mas é possível, ou por que não é possível, sobre a disfagia, a dificuldade de se alimentar, a necessidade de mudança de consistência alimentar e sobre uma alimentação balanceada. Muitas perguntas me chegaram falando sobre o que comer, como é uma alimentação saudável. Então a gente vai falar tudo isso no próximo vídeo. Eu quero agradecer a Aliança Distrofia Muscular pelo convite, dizer que é uma campanha aí linda, sendo aí discutida e formada, e a gente consegue, de fato, instruir os pacientes, os cuidadores em relação à nutrição, e isso melhora muito, né, a qualidade da vida desses pacientes. Dizer que, se ficou qualquer dúvida em relação a esse vídeo, vocês podem me mandar ou pelo Instagram ou por e-mail, tá aqui, eu deixei aqui para vocês, tá? Muito obrigada pela presença aí, né, pela audiência aí de vocês, e eu fico à disposição nessas redes sociais para qualquer dúvida.